Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 21 de novembro de 2022. Estamos aí na nossa luta, né? Sempre permanecendo firme aí, crendo em Deus, que Ele é soberano. A gente hoje vai continuar com o nosso livro aqui, nossa série do Construtores de Impérios, né? Falando sobre maçonaria e o Império Britânico. Terceira parte, tá? Muito interessante. Se você não assistiu as duas primeiras, não perca. Volte e assista. A gente tá. Já tô talvez esse ano todo, né? Tentando dar para vocês um panorama, não é, pessoal? Às vezes mais político, às vezes um pouco mais espiritual, vamos dizer assim, da influência da maçonaria, né? Então não perca. Lembrando que, né, nós temos nossos livros, nossos quadrinhos aqui, que é um presentaço para o Natal. Agora você já que quer dar uma coisa super diferente aí, que você não encontra em nenhuma livraria, é diretamente comigo, não é pela Amazon também. É só entrando em contato que você pode adquirir essas 6 HQs, que todas escritas como cinema, né? Eu escrevi roteiros de cinema primeiro e daí transformei em quadrinho adulto, então você lê como se estivesse vendo um filme, a sensação é de ver um filme mesmo, tá? Então temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde tudo isso que eu falo no canal de sociedades secretas, de teoria da conspiração, nova ordem mundial, inclusive parte oculta também, escatologia, eu coloquei aqui de uma forma muito bem explicada, muito fácil, né, de ler, de entender. Então, esse material é de primeira. Temos o Knock Me Out, que é um romance que passa, desculpa pessoal, no mundo do MMA, uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, com personagens, não é nada dessa história de lacração, personagens heróis de verdade. E além disso, você tem uma trilha sonora incrível que você pode ir escutando enquanto lê. Então cria realmente a sensação de um filme. Tem o QR Code aqui, tem um playlist lá no Spotify. Então você vai lendo, vai acompanhando as músicas, é muito legal. Tem o Um Outro Dia, que é um livro que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura. Falo que é o manual deslacrador, o desesquerdizador do jovem, porque eu abordo todas as armadilhas que o jovem enfrenta hoje em dia, como droga, sexo, política, essa questão, né, da doutrinação cultural, tudo isso tá aqui, e também com uma coisa sobrenatural muito legal. Então uma história incrível, realmente vale a pena, recomendo. E Comunhão, também um suspense com terror psicológico eletrizante sobre como encarar o mal face a face e não esmorecer. Falamos aqui de seitas, de falsa religião. É eletrizante, mas claro que com uma mensagem positiva no final de redenção, né? Como um todo, sempre você tem uma mensagem também, né, de redenção. Então esse material aqui você adquire diretamente comigo nos links que estão aqui embaixo. Tem o meu Instagram, tenho a página do Aurora HQ no Facebook e um e-mail também, que é a forma mais fácil, mais segura, se você, né? Eu tô lá no Shadowban do Instagram, mas enfim, se você clicar direitinho no meu nome, você me acha, mas tá difícil. Mas enfim, é só entrar em contato e eu explico direitinho como você recebe em qualquer estado do Brasil, outros países também. Aqui embaixo a gente tem os links também do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu tenho postado os vídeos que não dá para postar mais aqui. Então, o último vídeo que eu fiz explicando toda a parte espiritual da COP27, pessoal, que na verdade, né, é uma religião que está sendo proposta aí, uma nova religião, né, na verdade vai ser a religião dos últimos dias. Então tudo isso eu estou explicando direitinho lá, assista. E que mais? A gente tem um link também do Subscribe Star, que é a plataforma para quem quer apoiar o canal. Se você gosta do canal, quer se tornar um apoiador, né, é através do Subscribe Star, o link está aqui embaixo. E eu agradeço muito todo mundo que apoia o canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Bom,
a Jennifer, né, que é a autora do livro aqui, a Jessica Harlan Jacobs, né? Então ela estava falando bastante no vídeo passado, a gente falou do conceito de cosmopolitanismo da maçonaria, como eles venderam, inclusive passou a ser uma coisa sofisticada, né? Que na verdade é o quê? É o cidadão do mundo. É o conceito para você, eles já implementarem na sociedade esse desejo de você ser esse tal cidadão do mundo, porque é obviamente contra o nacionalismo, eles querem derrubar qualquer conceito de nacionalismo para ter uma nova ordem mundial, ter um governo global. Lembra que o objetivo sempre é ter um governo global. Por que isso, pessoal, se a gente for falar biblicamente, é contra o próprio mandato de Deus, porque Deus que estipulou barreira, fronteira entre países, né? Lembra, a Torre de Babel? Era um governo só mundial, era uma língua só, né? Deus fez divisão entre os povos propositalmente, e a maçonaria busca fazer esse movimento contrário, voltar a ter um governo global, né? Não é à toa que Jesus, em Mateus 24, fala que os últimos dias serão iguais aos dias de Noé, aonde se tinha um governo só, né? Então, aqui ela tá falando exatamente essa questão, né? Ela fala assim, desde o final do século XVIII, o termo cosmopolita, né, que tem muitos significados, desde do significado relativamente neutro de viajante, né? Até a conotação mais pejorativa de pessoa sem país, tá? Ou traidor. E de uma forma menos frequente era usado também, menos frequente, mas não menos significante, que, né, o cosmopolita é sinônimo de maçom. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, né? Mas inclusive a gente tem revista aqui chamada Cosmopolitan, né, para as mulheres. Né? O glamour e tal. Então quem que promove essa cultura, pessoal? A maçonaria, né? Então, isso indica uma relação próxima entre a ideologia do cosmopolitanismo e da Irmandade Maçônica, tá? Então ela fala assim, olha, a ideia era, vamos dizer, encontrar um mínimo denominador comum espiritual, o que a autora descreve como um único credo que pode ser, vamos dizer, adotado por todos os cristãos, bem como por muçulmanos e judeus. Então, um orador maçônico, falando em Liverpool em 1788, explicou que os maçons eles buscavam uma religião universal, a religião da natureza. E isso, pessoal, tem tudo a ver exatamente com o vídeo que eu acabei de mencionar, que eu fiz lá sobre a COP27, porque é uma religião da natureza, que adora Gaia, adora a mãe natureza, adora a terra, adora, que é basicamente, pessoal, paganismo, né? A Bíblia toda fala o quê? Que Deus fala, não adore a criatura, adore o Criador, né? Então a natureza é o quê? É criada, né? Você não pode adorar o planeta, nem, né, a terra, não. Obviamente a gente tem que cuidar, né? Uma coisa é cuidado, mas isso que eles estão propondo não é simplesmente cuidar, é realmente, pessoal, adorar. Inclusive agora, né, lá eles fizeram um ritual de quebrar as tábuas né, as novas tábuas, como se fossem os novos mandamentos do clima. E daí teve um rabino lá que, numa montanha que eles consideram como a do Monte Sinai, eu acho que não é exata a montanha do Monte Sinai, mas enfim, fizeram ali uma cerimônia de como Moisés, quando ele recebeu as primeiras tábuas, ele veio, ele quebrou, então em protesto, esse rabino quebrou as tábuas, as novas dos... Mas é isso, estão propondo, pessoal, basicamente falando assim, ó, esquece o cristianismo, esquece os 10 mandamentos, o judaísmo também, né? E agora essa nova galera lacradora, o woke, uma nova religião do clima. Fizeram ali ritual de arrependimento do clima. Então, tudo que, pessoal, voltado a essa adoração da natureza. E isso não é novo. Essa é a estratégia deles, né? Já de bastante tempo. Então, essa religião universal da natureza.
Então, para os maçons, né, a maçonaria não era uma religião nela mesma ou uma ameaça para a religião, né? Ao contrário, a maçonaria era descrita como uma, vamos dizer, uma ferramenta, né, que encorajava os membros a seguir fielmente os seus preceitos, qualquer que seja a religião que a sua alma buscasse. Tudo balela, né, pessoal? Porque na verdade é uma falsa religião. Porque no final a gente sabe que chega na tal da iluminação de Lúcifer. Tá? Então isso é o papinho para você é, sei lá, cristão, você né, de outra religião, judeu, você é muçulmano. Não tem problema aqui. Você pode fazer parte, desde que você acredite no grande arquiteto do universo. E conforme, né, a pessoa vai se, vamos dizer, embrenhando, né, na organização, vai cada vez mais se comprometendo, ela vai abrindo mão da sua religião original, vai sendo doutrinada, vai passando pelos rituais e cada vez mais, né, deixa de acreditar naquilo que ela acreditava e vai sendo, né, cooptada. Então, fala aqui, olha, a essência da religiosidade maçom, portanto, é a unidade em meio à multiplicidade. Tá? Então a gente sempre segue esse lema, né, de muitos um, né? Mas, de novo, né, a coisa do globalismo, né? Mas que religião é essa? É essa religião luciférica, né? E isso vai ser pregado nos últimos dias também. Né? É a coexistência, é o ecumenismo. E se você fala assim, não, eu creio no Deus bíblico, você vai ser taxado como o quê? Intransigente, como, né, fanático. E você que não quer aceitar a religião universal amorosa de todo mundo, e aí você vai ser, né, perseguido, obviamente, né? A Bíblia deixa isso muito claro quando a gente lê o livro de Apocalipse, né? Então ela fala assim, olha, na verdade, desde o início, a Irmandade tem, vamos dizer, enforçado regras estritas contra a discussão tanto de religião quanto política nos seus encontros. Para quê? Para manter essa fachada de unidade. Não, nós somos, né? Claro que eles vão impondo a política deles, a religião deles, mas assim faz com que você não consiga argumentar contra, né? E isso, ao longo dos anos, pessoal, saiu dentro das lojas maçônicas e acabou entrando na sociedade. Algum tempo atrás, né, tinha esse ditado, né? Não. Só que aqui no Brasil acrescentou futebol, né? Então futebol, política e religião não se discute. Não se discute, né? Por quê? Porque assim as pessoas... Isso nem entrava na conversa das pessoas. Então as pessoas iam ficando cada vez mais despolitizadas, cada vez menos pensando a respeito de religião, né, em termos sociais, e eles iam avançando a agenda. Eles nunca pararam de operar, né, através do quê? Da mídia, através da publicidade, através das artes, né? Eles iam... Então eles guardavam para si o direito de falar e de, né, introduzir na sociedade os conceitos conforme eles queriam, e não tinha ninguém que publicamente debatia isso, porque não, a gente não fala de religião, não falamos de política, não falamos, né? Você fala do que então, né? Que é o que mais importa, são essas coisas. Não, a gente não fala disso, né? Então foi um processo de certa forma infantilização, né? Agora eles iam implementando toda a agenda, né? Sem resistência, porque afinal de contas você não discute, ninguém fala nada, então, né, quem que vai perceber o que está sendo implementado? Continua assim, bom, finalmente, apesar deles abraçarem a ideia da família humana universal, aonde, né, eles
propõe, esse amor, né? Que é mais uma palavra do que, na verdade, alguma coisa que realmente entendido. Como a esquerda usa, né? Ah, o amor venceu, né? Não, agora tem traficante aí, né, roubando tudo. Ah, mas o amor venceu, né? Então, são slogans, pessoal. Isso é muito, né? Eles são bons de mentira, não é nem de marketing, é mentira mesmo, né? De engano, sabem como enganar. Então eu falo assim, os maçons sempre eles se mantiveram à distância do tal chamado profano. O profano, na verdade, é aquilo que é o aberto, é o comum, que não é o escondido, que não é reservado para as elites. É isso que, né, para ele significa o profano. Que aqui ela coloca, né, que é exatamente aquilo que não pertence à irmandade. Então, você não é maçom, você já passa a ser profano. Né? Eles sempre se colocam numa posição acima. Né? Isso é um truque também de marketing para fazer o quê? Fazer com que as pessoas queiram participar, né? Sabe, aquela pessoa que se coloca acima e fala, não, olha, né, que alguma coisa eles têm de especial, né? Olha como eles se portam, né? Não tem nada especial, simplesmente é um truque né, de venda quase, né? Então fala assim, olha, o amor, né? Vamos dizer, esse amor generalizado da maçonaria pela humanidade, ele não sempre se materializava em uma forma particular de amor pelas pessoas no seu meio. Então é aquela coisa, né? É fácil falar num amor universal, é difícil você realmente amar, botar em prática, né? Amar, né, a pessoa próxima a você. Então isso é muito comum da esquerda, né? Fala-se do amor, da tolerância, mas, né, você não vê eles fazendo nenhum realmente trabalho beneficente, indo cuidar de pessoas. Não, é só discurso, né? Daí continua falando assim, afinal de contas, um ponto na participação da maçonaria era que para que o homem se distinguisse, né, de todos os outros, dos outros que eram esse povo comum, né, não educado, não refinado, né, ele para que ele fosse aceito nas lojas, né, então ele tinha que passar pela essa iniciação, participar em rituais secretos, adquirir, né, o conhecimento esotérico maçônico, servir todas as funções, né, da maçonaria de forma exemplar, vamos dizer assim. E aí sim ele poderia ser considerado, né, essa não profano, né? Então, continua falando assim, a admissão na loja, né, até mesmo quando exigia a prática da caridade, era simplesmente para produzir esse efeito, essa percepção. Então, diferentemente do que a Bíblia diz assim, olha, que a tua mão esquerda não sabe o que a direita faz, né? Tipo, você não tem que ficar fazendo vamos dizer, atos beneficentes para aparecer, né? Ao contrário, a Bíblia fala que você faz escondido, né? Deixa que só Deus veja, mas você não tem que, né, ficar alardeando para que as pessoas vejam e falem, nossa, olha só, né, como a pessoa, né, é boazinha. Isso aqui na maçonaria é exatamente eles fazem o oposto, né? É quase que uma... como que é? É quase que de uma forma de relações públicas, né? De fazer os atos ali para ganhar notoriedade e, vamos dizer, e ganhar respeitabilidade na comunidade, assim, sabe? Diz assim, olha,
os católicos, eles regularmente buscavam, né, e ganhavam, né, e era permitido admissão na maçonaria. O Vaticano, ele, vamos dizer, publicou uma primeira bula de uma longa série de bulas encíclicas condenando a maçonaria em 1738. E reiterou essa posição em outra bula, vamos dizer, condenando a instituição em 1751. Apesar disso, a presença católica na maçonaria britânica era significante, né, através do final do século, né, de toda a presença até o final do século. Então, católicos até mesmo ocuparam as maiores posições na maçonaria. O Duque de Norfolk foi eleito grande mestre em 1930. Mais tarde no século, né, durante os anos da briga, né, da separação, vamos dizer assim, Thomas Matthew, que era um proprietário de terras, né, tinham muitas terras no condado de Tipperary, e também era um grão-mestre da província de Munster em 1757. Ele era o chefe dos anciões entre 1766 e 1770. E o Lord Patrick, o católico, também ele estava no comando de uma outra loja chamada Modernos, em 1772 e até 1776. Então ele fala assim, obviamente, se as grandes lojas inglesas aceitavam católicos como seus líderes, as lojas privadas também poderiam ainda mais ser, vamos dizer, ter suas portas abertas para os irmãos católicos. Então ele fala assim, a disposição da maçonaria para incluir católicos era mais evidente na Irlanda, onde a igreja, os pronunciamentos antimaçônicos da igreja fizeram pouco para dissuadir os católicos de participar das suas reuniões. No mesmo ano que o Vaticano promulgou, né, a sua primeira bula antimaçônica, os católicos participaram vamos dizer, do estabelecimento da loja de Boyne, na Irlanda. 3 décadas depois, os católicos ainda continuavam pertencendo à loja. Algumas lojas em Ulster, né, vamos dizer assim, a maioria dos maçons eram católicos, ou até mesmo exclusivamente católicos na sua membresia, quer dizer, você tinha lojas que eram todos católicos. E eu posso falar aqui que eu tenho, né, um tio da minha parte de pai, da paterna, que é toda católica, né? Agora uma nova geração que se converteu ao protestantismo, mas quando eu era criança, católico e maçom, tá, pessoal? Então aqui no Brasil também, né? Bom, vamos continuar. Então, aqui, ó, a maçonaria atraiu judeus pelas mesmas razões que atraíam homens de outras religiões. Muitos talvez tivessem abraçado a sua ideologia cosmopolita como uma forma de buscar aceitação vamos dizer, na maior parte da sociedade britânica ou na Europa, né? Tanto nas ilhas, né, na Inglaterra, nas ilhas britânicas ali, quanto no continente europeu, vamos dizer assim. Através das lojas maçônicas, os judeus entraram em círculos dos quais eles haviam sido excluídos previamente, né? A participação na maçonaria conferia prestígio e benefícios práticos. Notado, né, nota-se que a maioria dos judeus que
participavam da maçonaria eram sefaradi, né? Então, tem aqui um autor, o Joseph Katz, que explica que a membresia era especialmente desejável para aqueles que tinham negócios, né? E que esses negócios faziam com que eles viajassem para outras cidades ou até mesmo para outros países. Então, quando, por exemplo, você tinha o retorno, né, de pessoas que retornavam, vamos dizer, das lojas maçônicas do Caribe, as lojas britânicas no Caribe, para a loja central lá em Londres, eles notavam uma forte presença judaica, né, entre os mercadores, em toda a comunidade, né, vamos dizer, do Atlântico, né? Então, ele fala assim que você tinha desde atividades nas lojas, por exemplo, em Newport, em Rhode Island, né? E também no Caribe e em Portugal. E aí ele fala que então você tinha uma presença grande de judeus, né? E também cita aqui os muçulmanos, tá? Então você tinha também uma parte grande de muçulmanos, principalmente no sudoeste asiático. Tá? Vamos continuar aqui. Fala assim, olha... um príncipe, né, chamado Prince Hall, escreveu constantemente para a grande loja da Inglaterra até 1806, indicando o seu desejo de permanecer entre a maçonaria britânica, que era composta primariamente de brancos. Esse príncipe era um maçom, tá falando sobre a maçonaria negra, tá? E aqui é na África, então era um príncipe africano. E tá falando aqui também, inclusive, uma questão de racismo, tá? Então, ao invés de estabelecer sua própria loja, né, o Hall provavelmente ele teria preferido, né, que a maçonaria, vamos dizer, fizesse jus à sua própria ideologia, né, que eles falavam de aceitação de todo mundo, de irmandade universal. Mas, né, fala que, claro, que por trás, né, dessa fachada, os maçons brancos em Boston e outras cidades americanas, eles não queriam negros se unindo à maçonaria ou pelo menos a maçonaria branca, né? Então, você tinha essa separação, né, pessoal? Aqui, né? Fala assim, ao se referir ao conceito maçônico do amor fraternal e da igualdade, o Hall, ele argumentava que os africanos mereciam ser tratados com respeito e não serem sujeitos aos insultos diários, né, com que eles encontravam nas ruas de Boston, vamos dizer assim. Tá? Então, aquela história, né, pessoal? Uma coisa é o que fala, outra coisa é a prática, né? Vamos continuar aqui. Diz assim, então,
as décadas, né, logo anteriores à virada do século, elas testemunharam a cristalização de uma ideologia doméstica que era altamente influenciada pelo evangelismo. Aqui ele fala evangelicalismo, né? Meio que do protestantismo, né? Do evangelicalismo, associado primariamente com a classe média, focada na apropriação de papéis para homens e para mulheres, formas de sociabilizar que tinham incluído tanto homens quanto mulheres, que eram chamados, vamos dizer, que incluía homens e aonde mulheres eram chamadas para pela seu efeito feminilizador nos homens. Interessante isso aqui, né? Então ele fala assim, com a expansão do Império, particularmente no final do século XVIII, né, coincidiu com uma mudança na atitude em relação a homens, mulheres e seus respectivos papéis e suas relações uns com outros. Então as ideias britânicas sobre masculinidade, que era cada vez mais alterada pelos seus encontros com outras culturas, né, mais notadamente com a cultura francesa, então aqui está falando o seguinte, que também, pessoal, mais ou menos vamos dizer, o que a gente vê hoje, né? O resultado final de que hoje, no século XXI, né, a gente vê dessa redefinição dos papéis masculinos e femininos, também não começou agora, né? Começou já naquela época, tá? Que, no final das contas, é uma tentativa do quê? De controle social, né, pessoal? De enfraquecimento do núcleo familiar e de cada vez mais uma ingerência do Estado sobre a família, né? A família, que é algo orgânica, né, que é natural. Afinal de contas, você tem um homem e uma mulher que se unem e reproduzem, né? Essa unidade, não existe né? Desde que existe a raça humana, existe isso, porque senão, né, já teria acabado há muito tempo. Mas não é de agora que existe esse desejo, né? Platão já escreveu sobre isso, do Estado controlar inclusive a reprodução, né, humana. E isso basicamente é o controle final, né? Você controlar quem que reproduz, quem que não reproduz, né? E aqui ela continua falando assim, olha, então, homens e mulheres nas lojas participavam de complexos rituais, especificamente desenhados, né, para a loja, que expressavam não somente a busca mútua de virtude e sabedoria, mas também, fundamentalmente, de igualdade. Então, de novo, quem que começou com essa questão do feminismo, né? De novo, não é o respeito nem a proteção à mulher, não. É o feminismo no sentido de, né, abrir a porta para uma rebelião, né, da figura feminina dentro da família e assim quebrar o núcleo familiar, uma competição, vamos dizer, estabelecer competição entre homem e mulher em vez de estar trabalhando numa unidade, né, em papéis diferentes, complementares, mas não, então a gente bota em igualdade, em papéis iguais e aí bota os dois para competir e assim a gente fragmenta, né,
da família, né? Então, aqui, né, tem aqui um outro autor, né? Deixa eu pegar o nome dele, Jacob aqui. Enfim, ela está citando, né, um autor que fala que o Jacob, ele, portanto, identifica a atividade dentro da loja como um tipo de socialização igualitária. Está entendendo? A qual ele é cuidadoso em apontar que sempre isso aconteceu por trás das portas fechadas, né? Quer dizer, isso era... Então tudo isso que a gente vê hoje, pessoal, essa questão do pensamento globalista, né? Do nômade digital, de não pertencer a nenhum país, de não... Também essa questão do feminismo. Você está entendendo que já naquela época era dentro o quê? Era promovido dentro das lojas, tá? Hoje é promovido nas escolas, é promovido na TV, é promovido em todo lugar, né? Olha como eles conseguiram em 3 séculos implementar isso, né, pessoal? Então fala assim, ó, eles caracterizavam essas mulheres como agentes autônomos que engajados em uma atividade de forma proposital, numa atividade que era experimentar o iluminismo. Então, as lojas maçônicas serviam como pontos de entrada para organizar conceitos do iluminismo. Né? Claro, né, que é o quê? Então a gente vai desacralizar a família, a gente vai acabar com todo sentido de religião, né? Vamos tornar as pessoas materialistas, ateístas, né? Agora a ciência vai ser, né? Não estou falando contra a ciência, mas a ciência é uma ferramenta lógica, né? De estudo da natureza, ela não estabelece moral, então você não pode trocar religião por ciência. Mas é isso que fala, não, é ciência, ciência. Não, a ciência, ela trata simplesmente de uma faixa da realidade que é essa, né, questão material. Conceitos morais, éticos, isso a ciência não abarca isso. Quem abarca isso, né, até um grau é a filosofia, mas principalmente a religião. Religião que estabelece, né, realmente o que é certo ou errado. Né? Mas olha aí, o papel então, você pega quem? Você também, vamos pegar as mulheres, vamos, né? Vamos produzir ateísmo, né? Basicamente é isso, né? Quando eles colocam aqui conceitos do iluminismo, é basicamente isso, né? Doutrinar ateísmo, né? Continua falando assim, então, né? Eles acreditavam as lojas como sendo responsáveis nada mais, nada menos do que pelas origens do feminismo moderno, tá? Vamos ver se faço questão de mostrar para vocês aqui, ó. Origem do feminismo, modern feminism, tá? Então, da onde que vem tudo isso, pessoal? Da onde que vem toda essa promoção? Começou na loja maçônica. Da mesma forma que o comunismo começou na loja maçônica. Todas essas ideologias de transformação social. Primeiro, para o quê? Através do iluminismo, para secularizar a população. A população está secularizada, muito mais fácil de dominar. Aí vamos começar a quebrar a família e, né, depois, por uma massa idiotizada, a gente vai promover esse governo global comunista, onde, na realidade, no final das contas, eles não vão ter nada e vão achar que são, né, para salvar o planeta, que na verdade, né, basicamente estão abdicando da sua autonomia e nós vamos ter tudo, né? Nós vamos ser os senhores de tudo. E eles vão ser nossos escravos, né? Esse povo aí.
Então, fala assim, olha, claro que também haviam acusações, né, dos maçons, deles participarem em comportamento imoral durante esses encontros secretos, né? E a gente sabe, né, pessoal, de toda a questão de magia sexual, né, inclusive uma questão, né, de homossexualismo mesmo, né, pessoal? Então aqui, olha, eu vou pegar um pouquinho mais atrás, só assim, no século XVIII, né, na Inglaterra, né, e cada vez maior o crescimento da maçonaria, das lojas no Império Britânico, continuou, vamos dizer, predominantemente masculino, né? As mulheres, em grande parte, não eram aceitas. A intransigência maçônica, né, britânica nessa questão atraiu a atenção tão cedo, desde 1720, onde críticos eles falavam sobre, tratavam, vamos dizer, os membros, né, nas lojas iniciais como pessoas que odiavam as mulheres, né? Então o povo assumiu, né, vamos dizer, começou a falar que os encontros, né, nas lojas onde mulheres não participavam e começava, né, a estranhar, falar assim, né, por que as mulheres não eram inclusas, né? E isso trouxe, né, a acusação também de imoralidade nessa questão, né? E isso também remonta o que, pessoal, aos templários, né? Os templários também tinham essa mesma acusação, tá? De haver, vamos dizer, pederastia, né? Dentro do, inclusive né, um dos símbolos dos templários eram dois caras cavalgando no mesmo cavalo, né? Na época, enfim, né? E por quê? Porque também tinha uma coisa de ocultismo, né? Dentro do satanismo ligado ao homossexualismo. Por quê? Porque é antinatural, né, pessoal? Lembra que tudo que é negativo é antinatural, né? Então, vamos dizer, lembra que se o sexo é uma energia poderosa, né? O sexo não natural, ele é como uma declaração, vamos dizer, serve como uma ritualística contra Deus, tá? Inclusive em círculos do satanismo diz que só tem tipos de demônios que você só evoca através de, por exemplo, sexo anal, né? Homossexual, assim. Eu sei que é pesado, né, pessoal? É um assunto meio desagradável, pesado, mas enfim, né, o que os próprios satanistas dizem, né? Então, aqui continua assim, olha, um comentador, né, do século XIX, vamos dizer, descreditava ou desonrava, né, os tais dos anciões, ao dizer que na sua prática eles admitiam mulheres. Então, entre aspas, assim, que o resultado das suas cerimônias, né, que em um momento eram solenes e era dirigida a passar lições de verdade e virtude, na verdade se transformavam em orgias da forma mais baixa, tá? Com as descrições mais baixas, né? E isso encobria, vamos dizer, uma alta imoralidade. Tá? Então, lembra, né?
eu gosto de, às vezes eu me refiro ao filme lá do Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados, né? Se você não assistiu, assista. Adulto, você é adulto. É um filme pesado, mas é um filme também propositalmente revelador, não é à toa que mataram ele, né? Pra você ter uma ideia, né? Ele não deixaram o cara viver nem pra estreia do filme, porque ele expõe muito, né, de como essa elite usa, né, de rituais sexuais, né, pessoal, magia sexual, inclusive com sacrifício também, né? Tudo isso é muito antigo, pessoal. Tudo isso remonta, né? Você tinha ao longo da humanidade aí, pagão exatamente na Bíblia, se ele sempre Deus indo contra isso, né? Indo repreendendo essas práticas, né? Pagãs, assim. Vamos continuar. Então, diz assim, olha, como muitos na era dos clubes e das associações, você tem uma figura chamada o Duque de Wharton, que ele ficou famoso por participar, né, da maioria dos clubes e tal. E somado, né, a se juntar em todas as sociedades que existiam na época, ele também fundou novas sociedades. Em 1718 ele estabeleceu o famoso Clube do Fogo do Inferno, tá? Esse clube eu já citei algumas vezes porque em quem participava, por exemplo, né, o Benjamin Franklin, tá? Que é um dos founding fathers lá dos Estados Unidos, né, da Constituição Americana, que também era maçom, que ele era diplomata, né, ele foi diplomata americano em Paris, por exemplo, mas ele era um membro desse clube do Fogo do Inferno, né, que era uma associação também, vamos dizer, bem corrompida, né, que ele diz aqui, né, para, vamos dizer, mulheres, né, de fama da sociedade, bem como para homens, né, que o seu propósito central era blasfemar, né, os estatutos das religiões tradicionais e das práticas religiosas tradicionais. Então, basicamente, né, pessoal, era uma organização, era um clube, era uma associação, né, o pessoal se juntava ali não só para, né, beber e se drogar e fazer orgia e tal, mas eles especificamente faziam rituais ali ridicularizando, né, as religiões. Aqui fala religiões, mas é principalmente cristianismo, né? Então ele foi iniciado na maçonaria em 1722 na idade de 23 anos. E ele desejava ter a mais alta posição nessa nova sociedade e posicionar a si mesmo, né, como o grande mestre, tomar o lugar, né, de grande mestre de um cara que era um popular chamado Duque de Montagu. Tá? Bom, só que eu reservei só para, né, fazer essa menção aí ao Clube do Fogo do Inferno, né? E também a ligação dele era com os jacobinos, né, com o movimento jacobista, né? Será que eu posso traduzir assim? Enfim, então ela continua dizendo assim, olha, a ligação entre o jacobinismo e a maçonaria se estendeu para um nível institucional, né? Como era evidente, né, na Grã-Bretanha durante todo a década de 20, né, 1720. Então,
tanto na Inglaterra quanto na França. Vamos lembrar que aí, mais para o final do século XVIII, né, foram exatamente os jacobinos que promoveram a Revolução Francesa, né? Então a conexão entre o jacobinismo e a maçonaria era mais forte ainda no continente, né? Aí a gente vai falar na Europa, né? Onde há uma diáspora, né, jacobina significante se desenvolveu a partir do final do século XVII, tá? Então 1600. Então já no final de 1600 você já teve, né, uma influência, né, um crescimento desse movimento na Europa. Então ele fala que a rede maçônica ajudou ingleses, escoceses e irlandeses que eram jacobitas a se mover pela sociedade europeia. Eles foram importantíssimos em, vamos dizer, expandir a rede por toda a Europa e claramente influenciaram desde o início a maçonaria continental, ou a maçonaria europeia, né? Quando ele fala continental, é europeia. Então, apesar dos jacobinos nunca terem completamente percebido, né, o potencial subversivo da maçonaria se tornou claro, né, para movimentos que se opunham ao jacobinismo no fim do século. Então, tanto patriotas quanto loyalistas, eles consideravam a maçonaria como uma organização merecedora da sua atenção, né, das suas energias. Até mesmo durante o caos e toda a confusão durante a guerra, porque isso ajudava eles a negociar posições sociais, né, e também, né, vamos dizer, quando eles tinham que se movimentar ali, né, ocupar novos lugares, né, ou até mesmo, vamos dizer, implementar as suas causas políticas. Portanto, nós vemos a maçonaria em ambos os campos, em ambos os partidos, os patriotas e os loyalistas. Então, isso aqui, pessoal, durante a Guerra da Independência Americana, né? Então tá falando assim que olha como eles trabalham nos dois lados, né? Na época você não tinha republicanos e democratas, né, nos Estados Unidos, você tinha os loyalistas e você tinha, né, os patriotas. Então, basicamente, aqueles que queriam que os Estados Unidos se emancipasse da coroa britânica e aqueles que achavam que não, que os Estados Unidos deveriam continuar colônia. Tá falando aqui que, pessoal, né, em ambos os casos você tinha maçom, tá? E muitas vezes a história é contada pra gente com briga e tal, mas quem que tá decidindo as coisas por trás é tudo amigo. Resolvia decidir as coisas aonde? Na loja maçônica, tá? Claro, tinha os bucha de canhão, tinha um povo ali que ia dar tiro e trocar tiro, mas a conversa, né, era resolvido entre eles, tá? Então, fala aqui, olha, os maçons, eles participaram, né, do Boston Tea Party, né, que é o famoso, quando você teve ali no Porto, né, lá em Boston, a rebelião, porque tinha uma taxação da Inglaterra sobre o chá, e aí eles jogaram, né, o chá na água, e daí você tem até hoje, né, o famoso, como se fossem conservadores, né, o Boston Tea Party, o
partido do chá lá de Boston. Então se tinha maçons lá que presidiu sobre, né, o Congresso Continental, né, e que assinou a Declaração da Independência e que conduzia o Exército Continental, que era o exército que lutou contra os ingleses, né? Fala assim, e ao mesmo tempo você tinha membros da maçonaria que estavam, por exemplo, servindo ao regimento inglês, né, da sua majestade, né, enfim, que comandavam os exércitos do rei, né, e que fugiram, né, para as Índias ocidentais, né, e para né, o que era o Canadá na época, né, quando os patriotas triunfaram. Então, ela fala assim, olha, em diversas formas no século XVIII, a maçonaria inglesa nunca ameaçou a hierarquia social. Ela encorajava os seus diversos membros, né, a ver a si mesmos como irmãos, mas não sugeria que eles devessem tratar a si mesmos como iguais, tá? Que ele está falando, né, passa muito sobre a questão, aqui fala, né, do Benjamin Franklin, dessa questão toda da história americana, né, da Revolução, Revolução Americana, né, então toda essa entra em pormenores, né, de como você tinha as forças por exemplo, né, do George Washington, que era maçom, e do outro lado você tinha, né, os generais ingleses, que também eram maçons, né. Aí tem fotinha, né, do George Washington na sua foto não, na pintura, na sua regália maçônica, né. Aí fala assim, olha, então fala assim, olha, conforme, né, a atividade revolucionária, ela saiu, vamos dizer, do Atlântico, né, se referindo aos Estados Unidos, em 1780 e 1790, e se voltou, né, para a Europa. Ela fala assim, novamente nós vemos a maçonaria sendo colocada a serviço tanto de agendas radicais quanto conservadoras, entre aspas, né? Aquela história sempre trabalhando, né, em dualidade, né? O que depois, mais para frente, eu vou ler para vocês um livro do Hegel, exatamente falando da questão da tese, antítese e síntese, né? Aí tem aqui, ela fala a ameaça da maçonaria radical, né? Num capítulo novo. Diz assim, a falta de uma, vamos dizer, você ter uma visão centralizada, né? Fez com que alguns irmãos, especialmente em tempos de confusão política, ignorassem essa lei, né, da fraternidade contra discussões políticas, né?
especialmente na Irlanda. Então, houveram radicais que usaram as redes maçônicas para uso político. Da mesma forma que o jacobinismo havia apresentado essa ameaça séria no começo do século, as lojas maçônicas então haviam facilitado, né, o golpe jacobino. Então ele fala assim, como resultado das atividades dos maçons como jacobinos, né, você teve patriotas americanos, você teve radicais irlandeses, você teve, né, maçons britânicos que desenvolveram uma tradição de serem associados à política, né, e a causas radicais. Ele fala assim, ela fala, não era tão forte como a reputação, né, da maçonaria na França, de radical, mas de qualquer forma você tinha ainda essa presença radical, né? Tô falando que enfim, que nem na Grã-Bretanha era menos radical que na França, né? Na França a gente viu o que aconteceu, o banho de sangue, né? O reino do terror, né? Inclusive os próprios promotores da Revolução, eles mesmos acabaram guilhotinados, né? O Robespierre, Danton, enfim. Né? O bicho pegou mesmo, né? Vamos continuar. Fala assim, então, em 1797, né, testemunhou-se a publicação de duas, vamos dizer, matérias expondo, né, 2 livros que expunham, né, a maçonaria, vamos dizer assim. Então, você teve um livro do John Robinson chamado Provas de uma conspiração contra todas as religiões e os governos da Europa, promovidos, né, em reuniões secretas dos maçons, Illuminati e das sociedades leitoras, vamos dizer assim. Então, tudo isso é o título de um tratado, de um livro, tá, do John Robinson. E o outro é do Abbé Agustin Barruel, chamado Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinismo, né? Então, enfim, memórias para, né, servir a história do jacobinismo. Então, o primeiro, vamos dizer, teórico que escreveu sobre a conspiração maçônica recebeu, vamos dizer, muita atenção, né, e ambos autores eles argumentavam que a maçonaria era, fazendo uma citação nas palavras do professor Robinson, uma associação formada para expressamente com o propósito expresso de o quê? De arrancar todas as religiões estabelecidas e derrubar todos os governos existentes da Europa. Tá? Então, realmente esse era o objetivo, pessoal. Para o quê? Estabelecer um novo governo deles. E na época, né, a Europa eles viam como o centro do mundo. Então o princípio era a Europa, mas era o mundo inteiro. E claro que o quê? Acabar com todas as religiões. Para trazer uma única religião, né, como a gente já leu aqui, que eles chamam da natureza, mas é uma religião pagã, luciférica. Tá? Então, pessoal, não é de agora. Você vê, você tem um livro de 1797, Provas da Conspiração. Então, quando fala... Aí, o que eles usaram ao longo dos séculos foram qualquer pessoa que se levantava para falar contra eles, isso é conspiração, isso é teoria da conspiração, passou a ridicularizar a quem estudava ou quem queria expor eles como louco, né?
eles foram trabalhando isso aos poucos. Para quê? Para se esconder, né, se proteger de qualquer tipo de investigação. Para você não ser ridicularizado como... Então, você quer a forma mais fácil de você, vamos dizer, desmotivar alguém a tentar entrar e falar sobre esse assunto. Por quê? Porque virou como se fosse uma coisa de folclore, isso é uma coisa de... né, é ficção. E eles estão protegidos dentro, então, dessa de ridicularizar esse assunto. Né? Olha que estratagema, né? Então, ambos autores, eles culparam a Revolução Francesa, especialmente, né, o Reino do Terror na França, né? Eles jogavam isso, essa responsabilidade, nos pés das lojas maçônicas francesas. Tá? O que é fato, né, pessoal? Se alguém que estude realmente um pouco a história a fundo vai saber que, né, foram os jacobinos maçons que promoveram De novo, né, pessoal? Esse movimento histórico que foi o quê? Primeiro, a queda das monarquias para as instituições de repúblicas democráticas e depois acabar com os países também, né, com o Estado-nação, com esse conceito, para blocos. E é isso que a gente está nessa transição. Né? Corporações cada vez mais assumindo, né, corporações multinacionais que são entidades que não pertencem a um país, assumindo controle de nações e cada vez mais você tendo esses blocos de grandes blocos. Né? Então, olha só, né? É um processo histórico, né? Você tem que... E essa aqui é a tal da nova ordem mundial, né? Então a gente está nessa parte final desse processo aí, né? De novo, então tem que derrubar, né, líderes eleitos pela população, nacionalistas, para o quê? Sempre o quê? O globalismo. Então a União Europeia já né? Você tem ainda nos seus respectivos países primeiros ministros, presidentes, mas a União Europeia já, pessoal, já acampou. A União Europeia já começa no final da Segunda Guerra, você já tem a proposta da União Europeia, não é agora, não é de agora, né? Então, aí a gente, né, também cita aqui uma outra figura, né, o Durham, tá? Ele diz assim que homens colocados em altos postos, em altos lugares, como ele mesmo, poderiam participar na maçonaria sem correr o risco de uma degradação social, né? Apontando o fato de que igualdade, como entendido pelos maçons, não era uma receita para um nivelar social. No sentido que é o seguinte, tá aberto para todo mundo. Não. Né? O cara que é da aristocracia maçom, ele vai tratar o outro como, é o irmão aqui, é o pobrezinho ali, aquele que quer se juntar à maçonaria, mas não está igualado, não. Né? Não está nivelando socialmente. Então ele fala assim, quando os oradores maçônicos evocam igualdade, eles sempre são cuidadosos em, vamos dizer, manter isso para dentro da loja. Tá? Quer dizer, né, fora dos encontros das lojas, os rankings sociais permaneciam o mesmo. Né? A relevância era permanente. Então, não quer dizer que você é o irmãozinho maçônico lá na loja, no ritual, tudo bem, quando, né, sai de lá, se você é plebeu, você é plebeu, se você é nobre, você é nobre. Né? Então,
ao invés de drasticamente mudar a mentalidade, a ideologia maçônica, né, para, vamos dizer, homens de origens humildes, as lojas assumiram estratégias sutis para garantir que o prestígio da maçonaria não era diluído. Tá? Então, no início do século XIX, né, no Império Britânico, que estava lutando para, vamos dizer, né, balançar essa questão da inclusividade com a necessidade de permanecer exclusivo, né, era particularmente, vamos dizer, grave, né? Eles faziam de uma forma onde os maçons eles regulavam a maçonaria ao, vamos dizer, estabelecer taxas tão altas que a membresia ficava restrita àqueles que poderiam pagar o custo de se tornar maçom. Então, né, de novo, para muita gente, né, era interessante. Como né, de novo, né, quem não conhece a fundo a maçonaria, tem muita gente que até hoje é interessante. Por quê? Porque é o pensamento que a pessoa fala, eu vou entrar, eu vou ter acesso a pessoas poderosas, a círculo de influência, networking, né? Isso vai me beneficiar, sei lá, profissionalmente, financeiramente, sem saber que eles têm mecanismos internos de controlar exatamente quem que eles querem que façam parte, né? Então, assim, tem gente, não, tudo bem, né? Vamos dizer, tem uma ralézinha ali, mas, né, pessoal, tem um núcleo de poder, né, de influência, que não é para todo mundo, né? Mesmo dentro da maçonaria, né? Tem umas fotos interessantes aqui. Bom, fala assim, olha, a maçonaria, fala assim, bem como a expansão, né, da maçonaria, ela espelhava, né, o estabelecimento geográfico das colônias, né, como já falou antes. Então, assim, sempre que chegava, né, uma nova colônia, que o exército britânico chegava no lugar, a primeira coisa era, né, uma loja maçônica ser, né, uma bandeirinha ser pregada ali no chão, né, ser fincada ali. Então, espelhava, né, a expansão maçônica com a expansão do Império Britânico, né. A Irmandade solidificava o seu papel como uma instituição chave no Império, né? Uma instituição colonial chave. Então, o novo parlamento, instituído para balançar, para, né, equilibrar os poderes autocráticos do governador em 1854, isso aconteceu num banquete, né, da loja Good Hope, isso lá na África do Sul, né? E fala assim, e também lá em Cape Town, né? Por que eu anotei isso aqui? Deixa eu ver, peraí. Eles continuavam também a ter bailes anuais, né, bem como concertos e jantares para os membros e para suas famílias, né, apesar dos homens os homens e as mulheres jantarem em salões separados, né. Em 1858, a loja de Cape Town, na África do Sul, então, ajudou o governador na época, o irmão Sir George Grey, a fazer a cerimônia da pedra fundamental do Museu da África do Sul e da biblioteca lá da África do Sul. Tá? E a maçonaria, apesar de ser composta de homens, né, de todos os espectros sociais, tipicamente, né, eles tinham
No comando, só homens de proeminência. Então, governadores, né? Aqui cita vários governadores, né? Em Barbados, na América do Norte, né? Na Índia, enfim. Altos administradores coloniais, aqui cita vários lugares, né, pessoal? New South Wales, aí, Nova Escócia, aqui continua, juízes, tá? Então as cortes, fala aqui prefeitos, né? E também homens de negócios de famílias bem estabelecidas, né? Então, a participação de homens de alto ranking, né, de alta influência, né, era uma coisa desejada, né? Um caso assim, era desejado para qualquer desses homens buscar fazer parte da maçonaria, porque isso também fazia com que eles colocassem, vamos dizer, a sua proeminência em evidência. Vamos lembrar que naquela época você não tinha TV, você não tinha rádio, você não tinha, né, uma mídia, assim. Então era uma forma também de poder, né, de aparecer. O cara ia né, aparecer nos bailes, aparecer né, nos eventos, enfim. Então ela fala assim, também é uma coisa que deve ser observada, né, que a imersão de um irmão, né, na maçonaria era o que o historiador Kirsten Mackenzie descreveu como uma imersão, vamos dizer, numa cultura globalizante de respeitabilidade que se espalhava ao longo do Império Britânico. Então era uma forma do cara localmente passar a ser conhecido por todo o Império Britânico. Por quê? Porque você tinha uma rede de informação, né, do Império Britânico. Então, sei lá, se o cara estava no Canadá ou se ele estava na África do Sul, era uma forma do nome dele passar. Era uma rede social da época, né, pessoal? Mas de alto grau, alto nível, né? Entendeu? Só para... Então, se o cara estava pensando só pelo ego dele, ou se estava pensando em formas de, sei lá, eu vou expandir o meu negócio, a minha empresa, né? Era isso, o cara fala, não, vou fazer parte da maçonaria, porque isso vai me promover por todo o Império Britânico, né? Bom, vamos encerrar o nosso vídeo de hoje. Isso, pessoal, que já acontecia naquela época, ainda, né, sem a tecnologia, a gente não pode esquecer que a maçonaria ela continua, né, continuou ao longo dos séculos através de figuras, por exemplo, como o Lord Milner, né? Lembra? Eu li para vocês o Trajeto de Esperança. Conforme houveram as mudanças políticas, né, eles foram sempre se adaptando, pessoal, e criando novas instituições, tá? Que a princípio você não liga diretamente com a maçonaria, mas que, né, a base são todos maçons. O próprio Cecil Rhodes, né, que criou, né, todo Rhodes Foundation, né, que tem pessoas como o Bill Clinton, que saiu de lá, né, que influenciou, né, que fez a Comissão Trilateral, que da onde saiu o Bilderberg, que depois acabou, da onde saiu o Fórum Econômico Mundial. Todo mundo retraça, pessoal, todo mundo, você volta para a maçonaria, tá? Pode ter maçons que nem sabem dessa história, né?
Mas esse é o fato, e o que eu tenho procurado fazer aqui é exatamente isso, pegar e embasar isso com literatura, vários livros diferentes, para a gente entender que existe um esforço, pessoal, né, para a implementação, de novo, né, desse governo global. Né? E isso, biblicamente, né, a gente sabe que aponta para o governo do anticristo, né? Para esse governo que vai acontecer aí nos últimos 7 anos, né? Esse período aí antes do retorno de Jesus para estabelecer o seu reino aqui, né? E como, pessoal, a gente está mais próximo, é importante você saber disso para não ser pego de surpresa. E vai ter essa promoção que já está cada vez mais, pessoal. Eu penso nas novas gerações, né, que estão sendo doutrinadas agora as crianças a comer inseto, né? É surreal, né? A não saber mais o que é homem e o que é mulher, uma criança que cresça daqui, né? Hoje já é um mundo completamente diferente do que você cresceu. E vai ser cada vez pior, pessoal, né? Apesar de que tá muito rápido, né? Tá cada vez mais rápido assim. E que, claro, né, deixa claro que na verdade é espiritual. Você tem que definir, né, de que lado você quer estar. Não tem muro, tá? O muro já é um lado. Não tem muro, pessoal. Então ou você está com Deus ou você está contra Deus. Por mais que esse lado contra Deus, né, vai embelezar, vai dizer que é o amor, que o amor venceu, né, usar essas generalidades, mas no final das contas é luciferianismo claro e vai ser cada vez mais. Tá? A gente já está vendo esse movimento de como, né, satanismo já tá virando moda, pessoal. Né? Já entre os tiktokers, ocultismo está sendo a coisa mais promovida, então é muito sutil. Usando TikTok já para, por exemplo, para a nova geração, já cada vez mais está embrenhada nisso. E vai ser cada vez mais promovido, né, na sociedade. Então, eu quero, da mesma forma que um dia alguém falou de Deus para mim, para que eu pudesse me arrepender dos meus pecados e confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida e pudesse ter paz com Deus e ser aceito por Deus e ser um com Ele, eu quero fazer esse convite para você, né? Para que você se arrependa, peça perdão dos seus pecados e que você entregue o seu coração e que você convide Jesus para vir morar em você, que o Espírito Santo dele venha habitar em você, que você tenha salvação. Amém? Como a gente faz isso? É só crer, pessoal. Não precisa de nada, não precisa de nenhum ritual, não precisa de nenhuma mandinga, não é pelo teu esforço, é pela graça. Né? É pela graça. E é o quê? É pela fé. Né? É pela fé. Você tem que crer no teu coração. E confessar, falar com a tua boca. Amém? Então vamos orar. Eu quero te convidar, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje eu entendi que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso te confessar como o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, Pai. Então Pai, hoje eu peço a Ti perdão por todos os caminhos errados, todas as minhas atitudes de rebeldia, Senhor, todas as vezes que eu, Pai, fiz aquilo que eu sabia que era errado, eu dei abertura para o mal agir na minha vida, eu peço a Ti perdão. Eu peço, vem transformar minha mente, Pai, vem purificar, Pai, os meus sentimentos, as minhas emoções, venha renovar, Pai, os meus sentimentos. Eu peço, Pai, que Tu venha, através do Teu Espírito Santo, me dar autoridade sobre o meu corpo, todo vício, Pai, toda dependência, Pai, física, química, espiritual, eu rejeito, eu quebro em nome de Jesus, Pai. Eu quero que o meu corpo agora seja usado para dar glória ao Teu nome, Pai, para falar do Teu amor.
para te servir. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu peço, Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em mim, vem habitar em mim. Peço a Ti perdão, Pai. Me arrependo, Pai, de todo o caminho que levava à morte, Pai. E eu peço agora, Senhor, me conduza ao Teu reino, Senhor, a comunhão contigo. Eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o Deus da minha vida, Tu é o meu Rei, Senhor. Eu entrego minha vida a Ti, eu peço, escreva o meu nome no livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo, Pai, vem, Pai, fazer morada em mim, dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, cumpra a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, seja feita na minha vida, Pai, a Tua vontade, Pai. Não mais a minha vontade, não seja a minha vontade, seja a Tua, Pai. Faz em mim o Teu querer, cumpre em mim a Tua vontade. Te louvo, Senhor, pela salvação, pela graça, Pai, pelos meus pecados perdoados, Pai, pelo Teu sangue, Pai, que me lava e me purifica de todo pecado, Pai. Tudo isso ficou, Pai, meu velho homem, meu passado ficou crucificado na cruz do Calvário e eu renasço hoje contigo, eu ressuscito, Pai. Como Tu ressuscitaste ao terceiro dia, meu espírito é ressurreto contigo agora, Pai. Eu passo a viver em novidade de vida, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. E em nome de Jesus eu me entrego a Ti, Senhor, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia garante que você agora é uma nova criatura. Então, agora é um novo viver, você compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter um relacionamento com Deus diário, busque uma igreja para você estar em comunhão com irmãos, amém? Com pessoas que têm o mesmo espírito que você e que vão te ajudar nessa caminhada, mas é claro que uma igreja verdadeira, né, que pregue a Bíblia de verdade e não uma falsa igreja, que pregue, né, comunismo, ideologia de gênero, nada disso, e que também, né, não seja uma seita. Então, como você sabe, fácil, perguntando se eles acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem, tá? Qualquer coisa diferente disso, pessoal, agradeço e vá buscar uma outra igreja, tá bom? Novamente, lembro a vocês dos quadrinhos, não deixe de entrar em contato, pessoal, olha só, já garanto o seu presentaço de Natal aí, pede agora já para você, para dar tempo de você receber, né, para quem você quer dar, tá? Então, entre em contato. Eu vou ter o maior prazer em falar com vocês. Os links estão todos aqui embaixo. Desejo uma excelente semana para vocês. Deus abençoe. Até quinta-feira. Tchau.